Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do Tech Drive, onde a gente fala sobre gestão, sobre liderança, gestão de projetos, gestão de pessoas, cultura. E hoje eu tenho o maior prazer de receber o professor José Nascimento. Olha o currículo do cara, executivo com mais de 20 anos de experiência em comunicação, marketing e RH. Professor de pós-graduação, consultor e mentor de líderes e equipes. E autor de alguns livros, como O Mundo 6.0 e Entre Drones e Dinossauros. Professor, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Marcelo. Como vai você? Tudo bem? Olha, hoje para mim é um dia muito especial e um dia muito feliz estar aqui participando do Tech Drive e, acima de tudo, com um amigo, né? Eu falo que quando eu dou aula aí nas pós-graduações, eu não sou o professor, eu vou para compartilhar conhecimentos, trocar informações para que a gente cresça juntos, né? Aprenda de forma simples, leve esse aprendizado, esse conhecimento para dentro das empresas e acima de tudo, eu vou para fazer amigos. E na turma de vocês eu fiz muitos e muitos amigos. Sou muito grato, especialmente a Deus, né, pelo privilégio de me fazer um professor, um educador. Eu que venho lá da zona rural, venho lá de Fernandes Pinheiro, sul do Paraná, eu falo que eu tenho algumas paixões na vida, né? Entre elas, no mundo profissional, a paixão pela comunicação e pela educação. Educação eu comecei, Marcelo, alfabetizando a minha irmã, a Eliane. Eu voltava da escola, né? A gente morava na zona rural e lá no fundo da minha casa tinha aquele forno antigo de assar pão. Eu catava o carvão e eu me transformava no professorzinho Zé Nascimento, né? E eu alfabetizava a minha irmã, né? Compartilhava com ela aquilo que eu tinha aprendido na escolinha, na casa escolar de Florestal. Ia lá, A, E, I, O, U, no fundo do paiolzinho que nós tínhamos lá, né? Então, a minha paixão pela educação vem aí. A outra área pela qual eu sou muito apaixonado é a área de comunicação, né? E quando eu vou nas universidades, nas aulas de pós-graduação, estar com vocês, para mim, é uma honra muito grande. Então, ver você fazendo o Tech Drive, ver você como executivo despontando, né? Você que tem uma história maravilhosa também, né? Uma história inspiradora, um garoto pobre, simples, né? Que, primeiramente, pela bondade de Deus, pela educação da sua família, e pelos espaços que você encontrou, você é um executivo super destacado hoje, né? E faz um trabalho de responsabilidade social, de cidadania lá na sua entidade. Então, eu fico muito feliz. E, para mim, estar aqui no Tech Drive, lembrar da primeira fila da PUC do Paraná, quando você estava ali, eu estava ali, a gente conversava, e humildemente eu te dei alguns inputs, fiz provocações. E é muito bom quando a gente vê que a sementinha que a gente semeou como professor, como educador, está dando certo. Você é um orgulho para todos nós. Parabéns. Muito obrigado, professor. Para mim é uma grande honra, enfim, é algo que não tem valor, assim, o tanto que eu aprendi, o tanto que eu aprendo com o professor, tá? Então, eu agradeço demais. Muito obrigado mesmo, tá? Vamos seguir juntos. A vida é assim, ninguém larga a mão de ninguém. Maravilha. Professor, com mais de 20 anos de carreira, né, nesse mundo da liderança, mundo da comunicação, porque o professor é um fera da comunicação. Eu sempre vejo ali os vídeos do professor, vejo sempre as escritas, os artigos, e o professor tem alguns livros também, né? E um dos artigos do professor, você disse que foi picado pelo mosquito escritor. O que significa isso na prática e como que você identifica, inclusive, as histórias, né, que merecem virar livro? Que legal, muito obrigado por essa pergunta, né? Meu pai, seu Nelson Nascimento, um operário rural, um homem muito simples, lá do sul do Paraná, e ele sempre dizia o seguinte: filho, você quer ser alguém na vida? E ele dizia o seguinte: se você não quer continuar aqui como eu trabalhando, né? Porque o trabalho, a lida na roça é pesada, ele dizia assim: você tem que estudar. E uma coisa que o meu pai me ensinou, a gente não tinha biblioteca na nossa casa, não tinha uma vastidão de livros, tanto é que hoje eu adoto um princípio minimalista com os meus livros. Eu tenho alguns livros de estudo que eu gosto, mas ao longo do ano eu leio os meus livros e faço os meus livros rodar. Livro bom é livro que roda, né?
E a gente tinha lá uma pequena biblioteca singela e o meu pai me incentivava, né, a ler, a estudar. E eu falo assim que eu nunca fui um leitor super ávido e eu adquiri esse hábito um pouco mais tarde. E pela graça de Deus também, né, pelo divino, além de me apaixonar pela leitura, durante a pandemia eu me descobri escritor. Ao longo da minha vida como jornalista, né, durante 25 anos eu fui gerente e diretor de emissoras de televisão, afiliadas da Globo e da Record, passei em todas as áreas das redações, ou seja, manejar a escrita, a entrevista, as conversas, continua sendo uma das minhas atividades. E eu sempre tinha assim, vou escrever um livro de poesia, vou escrever um romance, vou escrever um livro sobre liderança, vou escrever um livro sobre jornalismo, e nunca escrevi. E na pandemia, eu estava aqui no meu canto, para quem está nos acompanhando, quando eu vou fazer aulas, palestras e treinamentos, eu tenho um costume, eu gosto de anotar as coisas, eu faço os meus storytelling aqui, né? Vou anotando as coisas. E aí chegou num período aqui que eu tinha uma pilha de papéis aqui e eu olhei e falei, nossa, eu tenho um livro. E veio com muita clareza isso no meu ouvido, tá? E no outro veio assim, mais um livro que você vai começar e não vai escrever? E aí o que aconteceu? Eu fui atrás de um amigo, do Marcelo Siqueira, que tinha escrito um livro, e liguei para ele e falei, quanto custou o seu livro? Qual é a sua editora? Muito obrigado, até logo. Peguei o celular e liguei para o editor. Marcelo, quanto custa para escrever um livro? Ele vai ter tantas páginas, o livro vai ser assim, assim, assado. E o cara perguntou, o livro já está pronto? Eu falei, não, vou começar. Daí ele falou, mas e quando você vai lançar? Eu falei, em 100 dias. E o cara falou, não, é impossível. Ele quase não quis pegar. Quase que não quis pegar o trabalho. E eu escrevi em 100 dias um livro chamado Mundo 6.0, é para lá que eu vou, tá? Onde eu conto a história de pequenas e grandes startups curitibanas, né? Como o Ebanks, como o James, como Madeira, e conto história também de pequenos empreendedores. Esse livro saiu em 100 dias. No dia do meu aniversário, 23 de dezembro, chegou aqui na minha casa. Eu fiquei com medo, porque livro no Brasil não dá dinheiro e dá trabalho, e eu tinha mandado fazer 1000 exemplares. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, esses livros vão ficar encalhados aí embaixo da escada de casa. De novo, eu não tenho vergonha de falar, né? Graças a Deus, a primeira edição esgotou em 40 dias, tá? Um amigo, um parceiro, uma empresa comprou 400 exemplares, outro comprou 10, outro comprou 20, outro comprou 30, outro comprou 1, né? E em 40 dias a primeira edição estava esgotada. E aí eu fiz uma segunda edição, revisada e atualizada, né? Com outros capítulos e etc. Então, essa foi a minha primeira experiência de um projeto autoral. E depois desse, né, hoje já são 7 ou 8 projetos editoriais, né? O mais famoso em Curitiba é o projeto da linha Entre Drones e Dinossauros. Um dos conceitos meus de vida é o seguinte: vamos chamar mais gente. Você já ouviu isso, né? Vamos agregar mais gente, vamos ajudar mais gente, porque quando o Marcelo ajuda alguém e pega alguém pela mão, né, a gente forma uma corrente muito forte. E se um dia o Marcelo precisar de alguém, alguém vai se levantar e ajudar o Marcelo. E esse livro é um livro colaborativo, são 20 autores que a gente se uniu. Eu tinha lançado Mundo 6.0 e o professor Alexandre Conte me ligou e falou, olha, eu ouvi falar do seu livro e eu quero tomar um café com você. E aí eu falei para ele, professor, vamos, mas vamos chamar mais gente? No primeiro almoço foram 10 pessoas, no segundo 20, e de repente a gente estava com um grupo super grande, e esse projeto desagou na formação de uma comunidade aí de networking chamado The Masters, e também em 2 edições. Esse ano a gente faz a 3ª edição do Entre Drones e Dinossauros. Na primeira edição a gente falou sobre ambidestria e strategic foresight. Na segunda edição a gente falou sobre mega tendências. Não me pergunte sobre a terceira, porque eu não sei sobre o que ela vai ser ainda. Mas depois desse ainda veio Construindo Conexões Poderosas, onde eu escrevo um artigo sobre networking nas redes sociais, inovação, onde eu falo de liderança. Agora, essa semana, a gente vai lançar um livro
juntamente coordenado pelo professor doutor Luiz Pinheiro, do Positivo, executivo do Bradesco, da área de inteligência artificial, e o título do livro é Inteligência Artificial na Administração. E eu trato desse olhar do marketing, tá? Também vieram outros prefácios, né, como o prefácio do livro do Mário Gazin, uma sumidade aqui no Brasil, né, um homem que tinha um Jeep e que vendeu o Jeep para pôr a sua loja. Hoje a loja dele fatura, o grupo dele fatura mais de 11 bilhões. Prefácio aqui também do Ouse Brilhar, da Dani, que foi minha colega de trabalho, foi minha estagiária. Enfim, então essa é a jornada. Agora, tem uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer, que é contar, escrever livros, né? Que é esse spoiler aí que eu vou te dar, contando histórias inspiradoras. Eu estou juntamente com o jornalista Erivelto Oliveira, que durante muitos anos foi âncora da Rede Globo aqui no Paraná, escrevendo um livro sobre a história do seu Flávio Brandalize, que foi presidente do Grupo Perdigão, essa empresa que é uma potência até hoje. Esse livro está praticamente pronto, tá? E eu estou escrevendo um outro livro chamado Fé, Amor e Trabalho, que conta a história do seu Luiz Amorim. É um ex-mecânico de tratores que é dono, 50 anos depois, de uma das grandes empresas do Distrito Industrial de Curitiba. Hoje eles têm locadora de trator, empresas que faz terraplanagem, construção de asfalto, recuperação, tem uma empresa de empreendimentos imobiliários e tem mineradoras. Então, contar essas histórias para mim tem sido uma coisa muito especial. Essa semana recente, né, eu fiz um artigo, inclusive, no LinkedIn, quem quiser pode ir lá, professor José Nascimento, e eu fiz um artigo falando justamente sobre essa questão aí dos livros. Por isso que você trouxe aí que eu fui picado pelo mosquito escritor. Te provoco também, né? Já te provoquei aí, né? E aí, assim, Nascimento, o que você faz? Sugere que eu comece com um livro meu próprio, tenho dificuldade de escrever ou coisa parecida, qual que é a tua dica? Comece escrevendo um capítulo dentro de um livro, comece escrevendo um artigo dentro do LinkedIn, se comprometa a fazer 12 artigos por ano, que no final do ano você vai ter 12 artigos, né? Que pode virar 12 capítulos de um livro. Podem virar 12 capítulos de um livro, ou pode virar um capítulo bem caprichado, né, num livro colaborativo e assim por diante. Então, eu tenho ajudado pessoas, empresas, executivos, pessoas que têm lá o seu livro adormecido, né? Eu tenho feito com que esses livros acordem e tenho contado essas histórias. Então, tem sido um trabalho diferente e tem sido muito bom poder fazer isso. É extenuante, né, o exercício de você fazer um livro, porque pense que você tem que ter... O meu livro não tem chat GPT, tá? Só para mandar um recado. E eu gosto da inteligência artificial e tudo mais. Mas ferramentas vão ser utilizadas aí para revisão ou alguma coisa parecida pela editora, provavelmente, né? Eu não sei, mas assim, quando você vai fazer um livro autoral, diferenciado, né? Ele é um texto pessoal, né? Só quem vive da escrita, eu sou jornalista por formação, a vida toda escrevendo, produzindo conteúdo, né? Por mais que eu fui executivo de empresas desde os 24 anos, mas o zelo pela palavra, pela escrita, sempre foi uma coisa presente na minha vida. Eu gosto de um bom texto, né? Então o meu texto precisa ser autoral. E nessa de fazer um texto autoral, eu faço questão, né, de ouvir as pessoas, de dar atenção, de ouvir novamente, né? Para quê? Para que eu possa ser um bom contador de histórias, né? Então, o jeito que eu gosto de escrever esses livros é em formato de crônicas, são drops, né?
de micro-histórias ali que a gente vai relatando o que aconteceu com aquelas famílias. Então, para você ter um texto bacana, legal, você queima aí alguns neurônios e muito fosfato. Sensacional, professor. Que história bacana como você contou sobre os seus livros. E eu enxergo no professor características importantíssimas de um líder, de um bom líder, que é comunicação. O professor se comunica muito bem, se comunica e faz as conexões. E o professor mentora, o professor motiva, e isso são características, na minha visão, fundamentais para um bom líder e para liderar. Afinal de contas, o líder, ele é gente que move gente, né? E eu gostaria até de voltar, fazer uma retrospectiva. Como que o professor chegou, e aí até olhando para, levando em consideração algumas perguntas que as pessoas me fazem. Marcelo, como que você chegou no cargo, num cargo X, Y? Como que foi a tua carreira? E eu faço a pergunta ao professor, como que o professor chegou e como o professor desenvolveu essas skills, né? Se é algo que o professor já tinha desde novo, como o professor contou ali no início, se é algo que o professor foi desenvolvendo ao longo do tempo, foi identificando as oportunidades e foi desenvolvendo conforme as oportunidades. Conta pra gente, professor, um pouquinho sobre isso. A sobrevivência do ser humano, ela é extremamente ajustável e adaptável, né? Então a gente tem que ir se ajustando e se adaptando. Mas a chave para mim sempre ela passa por 5 dicas que eu tenho na palma da mão que eu ensinei para o meu filho. A primeira dica é tenha fé em Deus. A segunda é seja bom. A terceira é leia livros. A quarta é faça amigos. E a quinta é trabalhe bastante. Eu venho, como eu já te falei, de uma família muito simples e quando eu comecei na faculdade, primeiramente, né, eu falo que eu sou um improvável. Eu trabalhava na roça, saí da roça para fazer o vestibular. Eu fui fazer o vestibular, a pessoa com quem eu trabalhava disse para mim, isso não é para você, né? Eu me fiz de surdo, fui lá e fiz o vestibular, passei em 4º lugar. Eu fui para estudar em Ponta Grossa, não tinha dinheiro para sobreviver. Encontrei pessoas, graças ao direcionamento do divino, e fui trabalhar de madrugada, coincidentemente, num jornal. Eu trabalhava das 6 da tarde às 3 da manhã. Quando eu contei para minha mãe no início da minha jornada, ela falou, meu Deus, Deus o livre, muito perigoso, não vá. Tá? E eu falei, não, mãe, eu preciso trabalhar para ganhar o meu dinheirinho. No meio do caminho eu não aguentava mais, estava cansado. Eu falei com a minha mãe, né? Não é nem liguei, porque para falar com a minha mãe, eu tinha que ligar num orelhão, tá? Eu ligava num posto de serviço, num orelhão, daí o pessoal avisava ela e tal hora a gente marcava de conversar. Mas numa das minhas idas ou numa das minhas conversas, falei, mãe, não aguento mais, estou muito cansado, porque jovem também cansa, né? Tem burnout hoje em dia, né? Na época eu nem tinha esse nome, mas eu acho que eu estava cansado. Ela falou, filho, aguenta mais um pouquinho, né? E assim é a vida, às vezes a gente tem que aguentar mais um pouquinho. Mas tem um ditado que diz o seguinte, que Deus ajuda quem cedo madruga, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Então, assim, essa disposição, essa disponibilidade da gente correr atrás, né? Não vou fazer nenhum juízo de valor, mas se a gente quer alguma coisa, especialmente se você vem de um lugar adverso, você tem que gramar mais, você tem que... não basta você olhar que a grama do vizinho ela é mais verde, você tem que acordar mais cedo e plantar o seu próprio quintal, fazer a tua própria grama, né? E comigo sempre foi assim. Então, Deus me deu uma disposição de correr atrás. Eu estou hoje com 56 anos, não sou mais nenhum jovem. Sabe o que eu estou fazendo hoje? Estou fazendo um programa de mestrado da PUC, estou fazendo um programa de formação de conselheiros da Fundação Dom Cabral, estou estudando inteligência artificial, estou aprendendo coisas novas, né? Então, ao longo da minha vida e da minha história, nunca tive coisa muito fácil, não, cara. Tive que arrancar feijão, tive que pedalar 12 quilômetros para fazer curso de datilografia, tive que trabalhar de madrugada para ir para os jornais, né? E me superar. Eu brinco que eu não li os grandes clássicos, não sei tocar violino, né? Como o pessoal das artes e alguns colegas meus de profissão de comunicação, mas todo o plantão que ninguém queria fazer, o Nascimento faz.
toda a matéria que ninguém queria fazer, o Nascimento faz. Né? Então, assim, isso faz com que não apenas você seja, entre aspas, uma pessoa tarefeira e que atende os outros, mas você vai afiando as suas ferramentas. De tanto fazer matéria ruim, o meu chefe me deu matéria boa para fazer. Aliás, eu, quando trabalhava nos jornais impressos, né, que hoje não existem mais, eu me antecipava. Eu tenho um amigo, né, o Edgar Rampf, que foi meu líder na redação durante muitos anos, e o Edgar não precisava me dar pauta, eu chegava com a matéria pronta para ele, né? Então, sempre foi assim, é um estilo, é um jeito, ser workaholic, ser ousado, abusado, para mim, instinto de sobrevivência. E esse instinto de sobrevivência, sempre respeitando os outros, porque tem gente que é acelerado, tem gente que é destrambelhado, tem gente que não respeita os outros, né? Então, sempre respeitando os meus colegas, os meus pares, trabalhando em equipe, ajudando e tudo mais. Isso fez com que aos 24 anos, durante toda a minha faculdade, eu trabalhei. Então, eu brinco que eu não sei o que é jogar bola durante as férias ou durante o período de academia, quando eu trabalhava, eu não sei o que é jogar bola em festa, né? Eu nunca fui numa festa durante a minha faculdade, que vergonha, né? Numa balada, né, que o pessoal chama hoje. Eu trabalhava, tá? Então eu trabalhava de manhã num lugar, ia para aula à tarde, trabalhava à noite num lugar e sábado e domingo fazia um jornalzinho na minha cidade. Isso fez com que eu ficasse afiado nas minhas ferramentas. Acho que uma vez eu fui num barzinho que tinha na frente da universidade chamado Nunes para comer um sanduíche com os meus amigos. Aí é uma escolha, né? Talvez eu devesse ter ido mais nos botecos, ter ido mais embalado, talvez um pouco disso. Mas isso fez com que, quando eu saí da faculdade, eu não precisei pedir emprego, os empregos acabaram aparecendo, e eu fui trabalhar numa emissora de televisão, numa afiliada da TV Band em Ponta Grossa. Tinham 2 vagas, uma vaga para repórter, eu era muito feio, não passei na vaga de repórter, né? E fui para a vaga de produtor, para trabalhar internamente. E me saí muito bem. E, posteriormente, eu acabei indo para a reportagem também. Eu falo que a reportagem de televisão, especialmente, é uma coisa fascinante. Eu fui fazer jornalismo não por conta de televisão, porque na minha casa não tinha televisão. Eu fui fazer jornalismo porque eu sempre amei demais esse veículo aqui, né, o rádio. Depois conheci jornal, me encantei com o jornal impresso, que a gente não tem mais, né? Hoje ele está dentro da internet. E aí, pasme, quando eu saí da faculdade, eu fui para emissoras de TV. Então, no primeiro momento, não passei, depois acabei sendo chamado para reportagem e fiquei durante um tempo como repórter de uma emissora de TV, uma emissora afiliada da Band. Nesse interim, me chamaram para voltar para a redação por conta de algumas competências que eu tinha. Foi quando a Globo, a RPC atual, na época era Canal 12 aqui em Curitiba, comprou essa emissora. E o seu Rubens, que era o diretor dessa emissora, ficou lá um período e observando todo mundo. E aí eu era garoto, tinha, sei lá, 23 anos, 22 anos, falou, seu Rubens, quero ser repórter, todo mundo está fazendo teste, posso fazer também? Aí ele tinha um vozeirão, né? Ele falou, ei, rapaz, tô vendo um outro negócio para você. Eu falei, mas o que é? Não, depois eu falo. Tá bom, passou 6 meses. Um dia o seu Rubens, ele ficava na redação, assim, com o jornal, né? Olhando como a gente atendia o telefone, como a gente escrevia, como a gente fazia matérias. Ele era um líder maravilhoso, assim, dos grandes líderes que eu tive aí na minha carreira, né? E um dia ele falou, ô rapaz, ele é um cara do norte do Paraná. Eu falei, pois não, seu Rubens, tudo bem? O que o senhor precisa? Aprendi a ser atencioso para com as pessoas, né? Todas as pessoas, indistintamente. Esses dias eu fui dar aula num lugar e todo mundo passava pelas senhoras da
da limpeza, né? E simplesmente seguiam, né? Alunos, professores catedráticos com seus doutorados e pós-docs, né? E aí a tia falou, nossa, você é o único que passou e deu oi pra gente, né? E aí eu lembrei que uma vez me aconteceu isso também, né? E a pessoa falou, mas por que você dá oi para essas pessoas? Eu digo, de forma muito simples, porque o meu pai era operário rural e eu gostaria que tratassem ele bem, e a minha mãe era empregada doméstica, então eu só faço o que eu gostaria que fizessem com eles, né? Mas voltando ao seu Rubens, aí ele falou para mim, quer ser chefe aqui? Cara, eu tinha 24 anos, aí eu respondi para ele assim, seu Rubens, me pegou de surpresa, eu nunca fui chefe, não sei fazer, mas se vocês me orientarem, me ensinarem, eu topo sim. E acabei, com 24 anos aproximadamente, assumindo o meu primeiro desafio, que foi implementar a área de jornalismo numa emissora de televisão afiliada da Globo, né? Que estava numa transição da Band para a Globo. Então, assim, hoje eu tenho o entendimento da responsabilidade que isso tudo era, né? Na época eu ficava com muito medo e nervoso, e hoje eu digo assim, puxa vida, foi uma transição, né? De uma bandeira para outra bandeira, e que, graças a Deus, eu consegui fazer, eu trabalhava muito, tive ajuda importante, tive votos de confiança, né? Não vou citar o nome aqui de todas as pessoas, mas sempre eu vou ser grato a todas elas, e especialmente a minha equipe, porque de forma empírica eu assumi a minha primeira liderança, aprendi, não vou dizer que aprendi, né? Tive que ir construindo coisas ali. E em 3 anos, a emissora, que era Patinho Feio, ela passou a ser uma das mais produtivas do Paraná, a ponto de ter me gerado um convite para assumir uma outra unidade. Daí eu já tinha 29 anos, e isso tudo graças primeiro a Deus, graças ao meu time, a confiança das pessoas e, acima de tudo, porque eu sou muito trabalhador. Eu acordo mais cedo do que todo mundo, né? Quando eu escrevi o meu livro Mundo 6.0, pessoal, como que você fez em 100 dias? Eu falei, olha, eu acordava para ligar o sol e para despertar Sabiá. Ô, Sabiá, tá na hora de você cantar, né? Então, esse é o jeito, né? Que legal, professor. Que legal. E como que foi quando o professor percebeu, porque o professor virou executivo com 24 anos, né? Quando que caiu a ficha pro professor, o professor pensou assim, eu tô assumindo uma responsabilidade grande. Qual foi o sentimento que o professor sentiu nesse momento? E o que o professor fez para, não, eu vou encarar e vou para frente, e o professor buscou referências, o que o professor fez nesse momento? Que eu acho que a maior dor da galera, né, quando as pessoas assumem um cargo maior, isso seja liderança ou não, um cargo técnico, tá, agora, eu assumi aqui, o que eu faço? Eu peço ajuda para alguém, o que eu faço? E o pessoal fica meio perdido, né? Boa. Meu pai, seu Nelson Nascimento, sempre foi o meu maior mentor. E ele sempre dizia o seguinte, vai, avance, não tenha medo, não temas. Sempre me inspirou. E na simplicidade dele, ele me deu conselhos super importantes. A minha mãe também, né, Dona Maroca, super corajosa. E eu vou te falar o seguinte, cara, naquele momento em si, aonde eu estava, né, numa transição de emissora e também chegando num setor, eu vou dizer o seguinte, que eu tive apoio das minhas gerências, da minha direção, orientações, mas eu tive que ir meio desbravando, sabe? Hoje, para mim, está muito claro que eu fui desbravando. Quando eu fui promovido e transferido para Maringá, eu entendi o seguinte, eu tenho que melhorar o meu repertório, tenho que buscar mais conhecimento, mais informação, que foi quando eu fui fazer a minha primeira pós-graduação. Fiz uma primeira pós-graduação, na época em marketing, e tudo que eu estudei, de todas as disciplinas, eu levei para dentro da empresa e para dentro do projeto onde eu estava. Então, foi um aprendizado prático, teórico, mas especialmente prático. Então, eu
Eu sempre falo isso para os meus alunos: transforma a tua sala de aula na tua melhor consultoria, transforma os teus professores nos teus melhores mentores, porque eles estão ali, né? Tem gente que, desculpa, não se esmera para isso, né? Fecha o professor que ainda tem livro de chamada e bloquinho para dar nota, né? Tem gente que gosta disso, acha maravilhoso, né? Você vai dar uma aula em 4, 5 finais de semana, tem que dar nota, faz parte, né? É o MEC, tá? Mas mais do que dar nota, o que as pessoas vão levar na prática para a sua história de vida, o que elas vão levar na prática para suas empresas para transformar na segunda-feira. Eu falo que um bom curso, por exemplo, de pós-graduação, ele tem que não apenas te dar um diploma, né? Diploma, e tem gente buscando diploma hoje em dia ainda, né? Diploma você imprime aí em qualquer lugar, né? Tem gente vendendo na internet ou imprimindo para você. Agora, eu quero ver você ter informação, conhecimento, repertório, capacidade para debater, discutir. Quero ver você na segunda-feira chegar na mesa de reunião da tua empresa e dizer: olha, tem um projeto, tem uma sugestão, né? E eu me orgulho nessa jornada minha de educador, porque vira e mexe os meus alunos e diz: professor, levei para lá, implementei, ganhei um prêmio, fui promovido, né? E quando eu fui transferido de Ponta Grossa para Maringá para assumir uma emissora, eu falei: puxa vida, eu preciso melhorar e afiar as minhas ferramentas, como eu gosto de dizer, né? E aí o que aconteceu? Eu fiz uma pós, depois na sequência eu fiz mais uma, fiz primeiro marketing, depois fiz gestão empresarial, depois fiz mais uma em empreendedorismo e inovação e fiz uma extensão em cinema e televisão, tá? Então, conhecimento, informação é o que vai te dar repertório, né? E hoje em dia, para mim, está muito mais claro de que essa troca de networking, isso eu fiz muito quando eu estava em Maringá, com a comunidade, com pessoas com capacidade de liderança, com outros executivos, com pessoas da área, foram muito importantes para mim. E, acima de tudo, né, ouvindo o time. Maringá, assim, foi um case para mim, né? Então, tudo que eu aprendi na pós-graduação eu implementei lá, e tudo aquilo que a empresa trouxe de oportunidade, né? Eu tocava a redação de jornalismo, mas, de novo, né? Tem um projeto de plano de cargos e salários, você não é do recursos humanos, mas quer fazer a descrição de função? Estou dentro. Tem um projeto de qualificação e treinamento, você não é do RH, mas topa fazer? Estou dentro, né? Isso fez com que eu saísse, quando eu saí da RPC, eu assumisse a área de recursos humanos e comunicação de uma concessionária de rodovias. Em 3 anos, a gente colocou a empresa entre as 150 melhores do Brasil para se trabalhar, tivemos projetos super premiados, reconhecidos. De novo, eu falei nós, de novo, primeiro, Deus, o time e eu. Muito bom, professor. Eu vejo que nas carreiras, enfim, das pessoas de sucesso, e o professor, para mim, é uma referência nisso, tá? Eu vejo que o professor tem uma carreira de sucesso, inclusive, que são pessoas que elas assumem risco. Elas assumem risco e elas encaram o que tem que encarar e elas fazem o que tem que fazer com base no propósito delas. Como o professor falou, o professor é o primeiro a acordar, enfim, o professor tem essa garra, né? Construiu tudo que construiu por conta dessa garra. E eu gostaria de trazer essa questão, professor, para um cenário de liderança, porque o professor, como um líder, e eu imagino, de grandes projetos, imagina tornar a empresa referência no Brasil, né, como liderando ali a parte de RH da empresa, o professor teve que assumir alguns riscos, né, teve que assumir alguns desafios. E como que o professor encarou isso? O professor assumiu riscos calculados ou o professor entrava em desafios que não sabia se o time ia conseguir ou não e foi? O professor calculou, teve uma estratégia, plano B? Como que foi isso, professor? Legal. Hoje eu diria o seguinte, que correr risco é importante, é necessário, mas, como você bem usou a palavra, corra risco calculado. Organize, planeje, pense, né?
Eu vou dizer o seguinte, que aos 56, eu diria o seguinte, eu estou mais cauteloso em algumas coisas. Quando você é mais jovem, você é mais arrojado. Mas mesmo assim, por exemplo, eu levei pelo menos, eu acho que 8 a 10 anos para fazer uma transição de carreira de um projeto de uma empresa maravilhosa, linda, né, que é a RPC, que é a Rede Globo, para a área de RH. E que foi uma transição sensacional. Eu fui ganhando menos, e quando eu saí da concessionária de rodovia, eu estava ganhando o dobro, pensando em grana. Mas em termos de expansão da mente, de aprendizado, de construção, eu escrevi um bloco inteiro, não escrevi uma frase do meu currículo, eu consegui escrever um bloco inteiro. Né? Então, quando você gosta de projetos, quando você gosta de desafio, quando você tem propósitos, né, dentro da tua carreira, da tua jornada mais amplos, vale a pena em alguns momentos correr riscos, mas sempre fazer isso de forma calculada. Hoje eu sou conselheiro de empresas, né, e quando eu vou aconselhar empresários, empreendedores, diretores, eu digo o seguinte: arroubos da juventude a gente tem quando é jovem, mas tem alguns momentos que você tem que dar passos com os pés no chão. Né? Hoje em dia, especialmente no Brasil, não dá para você fazer isso. E da mesma forma na carreira, né? Vira e mexe, os meus alunos me ligam, né? Nos projetos que eu faço de mentoria também. Hoje eu faço mentoria para executivos, para empresários, e não raro eu recebo ligação: olha, estou saindo da minha empresa, estou pedindo a conta por isso. Falei: olha, toda a tua lista está perfeita, mas daí às vezes eu tenho essa liberdade com algumas pessoas, aí eu dou uma xingada e digo assim: seu fulano de tal, né, por favor, para e pensa. E aí quando a pessoa para, pensa, processa, respira, né, coloca uma série de pingos nos is, como diria o meu pai, você vai ver que é o seguinte, cara, uma coisa que eu aprendi, né, com um executivo amigo meu, ele disse assim: quem perde mais, em algumas vezes, e isso já aconteceu comigo, né, por isso que eu falo que eu mentoro pessoas em cima do repertório que eu tenho, das vivências que eu fiz. Hoje eu me arrependo de algumas saídas, de algumas transições, de outras eu digo o seguinte: puxa vida, fui arrojado e deveria ter feito isso, mas algumas situações eu digo assim: será que eu deveria ter feito? Né? Recente, fazendo uma mentoria para um executivo que estava nessa situação, executivo de uma grande empresa. O que acontece? Em 6 meses, a gente reposicionou tudo. Né? Então, ele estava saindo da empresa, pedindo a conta, saindo sem os direitos, saindo sem o bônus, saindo sem o FGTS e indo aventurar no mercado. Com calma, com equilíbrio emocional, com equilíbrio espiritual, inclusive, esse executivo fez uma transição. Primeiro, conseguiu sair da empresa, fez um acerto, recebeu os seus direitos, recebeu o seu bônus. Enquanto isso, ele transacionou a diária e foi contratado por uma outra grande empresa assim que saiu. Para e passo, a sua esposa se preparou para uma transferência, começou a empreender na outra cidade, né, para onde ele tinha vontade e perspectiva de ir, e aí ele fez a transferência. Né? Eu falo que a mentoria para ele ficou muito em conta. Né? Por quê? Porque ele conseguiu, sei lá, vou dar um chute assim, ele ia ter um prejuízo é um cara que ganhava muito bem, aproximadamente R$ 200 mil no ano, tá? E que colocou, ao invés de perder 200 mil, deixar de ganhar, ele ganhou pelo menos mais 200. Entende? Por quê? Porque foi equilibrado, porque não foi intempestivo, né? Eu pedi a conta de alguns projetos meus por intempestividade, por jovialidade, né? Como também em alguns projetos, às vezes, se a tua saúde não vai bem, se a empresa não faz bem para a tua alma, para o teu espírito, se ela está te sugando, se você não está aprendendo mais, você tem que pedir a conta dessa companhia, mas fazer isso de forma organizada e de forma planejada. Muito bom, professor. Muito bom, sensacional. O professor também é fundador do Top de Gestão, né?
Então, o Top de Gestão é um projeto cidadão, voluntário, colaborativo. Ele está muito conectado com o meu propósito. Eu, quando estava em grandes empresas, eu ia ver o Rancharan, por exemplo, ao som do Milton Nascimento no Transamérica, em São Paulo. E numa dessas viagens, eu fiquei pensando, puxa vida, quando é que os meus amigos lá de Fernandes Pinheiro terão acesso a essa informação, esse conhecimento, o que eu trago? E o que você faz hoje aqui no Tech Drive é muito elogiável, é isso. Compartilhar conhecimento, compartilhar informação, né? Somar com outras pessoas. Eu voltei de lá na época, eu estou no LinkedIn há mais de 20 anos, eu falei, vou começar a escrever, e aí comecei a escrever. Né? E aí os meus artigos bombaram no LinkedIn, na época o LinkedIn tinha uma entrega de visualização muito grande, um alcance, né? E aí o que eu fiz? Falei, bacana. Daí eu falei, mas o meu sonho lá no começo não era ser repórter? Se eu posso ser repórter no meu próprio canal. E aí passei a gravar vídeos através do Top de Gestão, né, que é um canal cidadão, voluntário, colaborativo e gratuito. E eu uso o YouTube, uso o próprio LinkedIn, as minhas redes sociais. Né? Eu falo assim, eu estou triste com as redes sociais. Elas ganharam um caminho muito desafiador, infelizmente. Tem muita coisa boa, elas têm ajudado empresas, mas tem muita coisa negativa. E aí, assim, o que é que eu vou fazer com o legado de audiência que eu tenho no meu Instagram, no meu Facebook, os 30 mil seguidores que eu tenho no LinkedIn, ou 3 mil aproximadamente no YouTube? Vou contar histórias boas, edificantes e positivas. Né? Então, vamos usar as nossas redes sociais para ajudar pessoas. No Instagram, eu tenho um projeto chamado Eu Apoio Empreendedores. Então, eu vou na feira e gravo as pessoas da feira. Eu conheço um case diferente e mostro. Vou no mecânico que tem um trabalho legal, eu divulgo. Então, aproveito a usar as minhas redes sociais para quê? Para falar de empreendedorismo, de inovação, de liderança, do universo das startups, de cases inspiradores, né, de histórias que são diferentes e relevantes. Gostaria de ter uma grande audiência? Claro que sim, né? Mas não tem, vamos construindo, né? Então vamos semeando. E aí tem casos super legais, né? Então um deles é o Rafael Schreiber. Com o celular na mão, hoje em dia, você tem uma arma poderosa nas suas mãos. E o que você vai fazer com essa arma? Vai usar ela positivamente ou vai usar ela negativamente, né? Na era da rede das dancinhas, enfim, de tantas coisas negativas que a gente tem nas redes, como é que a gente pode utilizar? E eu gravei um vídeo com o Rafael falando do sonho dele de ser empreendedor. Um vídeo de 2 minutos. E ele postou nas redes dele. E o vídeo bombou. E depois disso ele se tornou dono, literalmente, de uma rede de lojas de cachorro-quente. Ele tinha um carrinho, depois teve 2, falou que o sonho dele era ter uma franquia, a pessoa ligou e falou, não, como que é a sua franquia? Corajoso, ousado, né? Ele acabou vendendo a primeira franquia, segundo consta, o pessoal do Sebrae chegou para ele e falou, agora para tudo e respira um pouco, porque não é por aí. E hoje ele tem uma academia onde ele ensina pessoas a utilizar a plataforma de vendas aí, como chama esse que vende sanduíche? iFood, né? E ele chegou a ter 30 unidades de cachorro-quente. Olha que legal, usando as redes sociais, né? Vira e mexe. Então, assim, quer ajudar alguém? Compre. Quer ajudar alguém? Se associe. Mas se você não pode comprar e não pode se associar, hoje em dia você pode comer uma pizza num lugar e fazer uma foto e dizer o seguinte, gostei dessa pizza, telefone tal, endereço tal. Né? Você vai estar fazendo uma publicidade gratuita e ajudando outros empresários, outros empreendedores e outras pessoas. Né? Até porque, na medida que a gente ajuda, sempre tem alguém para nos ajudar e, acima de tudo, nós só estamos aqui porque em algum momento das nossas vidas, primeiro Deus e depois pessoas nos ajudaram. Eu sempre gosto, né, de ser grato às pessoas que passaram pelo meu caminho. Anjos que me iluminaram, anjos que abriram portas, e às vezes até a pessoa, né, diz assim, puxa vida, você agradece, ela diz assim, nossa vida, mas eu nem lembrava disso, eu nem me toquei, né? Mas para você aquilo foi super importante, foi super significativo. Então, bora ser anjo na vida de outras pessoas. Ajudar mais um, nem que seja.
Isso aí, isso aí. Sensacional, professor. Por mim, eu ficava horas aqui conversando com o professor. Sempre aprendo muito, professor. Muito obrigado, tá, professor? E para fechar, o que o professor dá de dica para essa galerinha, para esses novos líderes aí, ou os líderes do futuro? Porque tem um tema, e o professor até aborda isso em alguns momentos, que é o tema da Funcionalidade isso que o professor ou utiliza, que multicarreira? é multifaixa, faixa, né? São faixa etárias diferentes, são os líderes. Geracionais. Isso, multigeracionais, esse que é o termo que o professor usa. Qual que é a dica que o professor dá para essa galerinha? Então, vou fazer uma seguinte fala. Primeiro, nós estamos vivendo num momento complicado e desafiador das empresas, das companhias e da sociedade. Nós estamos vivendo um apagão de liderança nos postos-chave, nos postos de comando. Por quê? Porque a gente não teve a capacidade de formar líderes de verdade nas nossas empresas, na nossa sociedade. Olha o apagão que nós estamos nos postos governamentais, olha o jeito que nós estamos encarando a vida, né? Por falta de educação, de conhecimento, nós estamos padecendo. E isso não é só no Brasil, tá? Hoje na Europa a gente vive isso, nos Estados Unidos a gente vive também. Ia fazer algumas críticas políticas, mas vou me abster delas. Mas se a gente tirar uma fotografia, a gente vai ver que nós somos reflexo daquilo que nós escolhemos. E nós não estamos estudando, não estamos debatendo, não estamos discutindo, não estamos refletindo. Somos a geração dos 140 caracteres do Twitter, há pouco tempo atrás, e agora nós que já não lemos, nós que já não escrevemos e não estudamos, estamos virando reféns, infelizmente, não todos, mas muita gente, da inteligência artificial. Ou seja, estamos com uma sociedade hipertecnológica, onde os computadores vão ficar cada vez mais inteligentes, cada vez mais rápidos, ágeis, e vão substituir não só braços, mas, infelizmente, mentes humanas, tá? Em compensação, o nosso cérebro está virando uma azeitona, está virando uma ameba, está virando provavelmente uma apendicite do nosso corpo, né? Para a gente dizer o seguinte, para que apêndice, né? Não apendicite, uma apêndice, né? Para a gente dizer o seguinte, o que eu faço com isso? Isso é ruim, é lamentável. Quando a gente traz isso para as companhias e para a sociedade, qual é a nossa realidade? Não formamos geração. E agora, o que nós ficamos fazendo como chefe e como gerente de RH, e como diretor de áreas e comercial? Ah, porque é a geração Z, que é a geração mimimi. Ah, porque a geração Z é a geração do nem, e etc e tal. A gente está passando a conta para as outras pessoas. Que vergonha, tá? A incapacidade que a gente tem. A gente fez Harvard, fez Stanford, fez grandes formações para ser CEO das empresas e não estamos conseguindo. Nós tocamos empresas que valem milhões ou bilhões e faturam milhões, e a gente não está tendo a capacidade de gerir uma geração de jovens. Qual é o segredo para a gente gerir essa geração? Nós já demos problemas, você é muito jovem, né? Eu sou um pouquinho mais velho do que você. É muito provável que a minha geração também já tenha sido criticada e já fez coisas que talvez hoje a gente abomina dessa galera. Então, assim, qual é a chave nessa questão de conflito de gerações? Somar, ao invés de dividir, multiplicar, né? Potencial, conhecimento, né? Agregar essas pessoas. Eu brinco que o meu sonho é ter aí um time de jovens dessa geração. Para quê? Para que a gente construa coisas e faça coisas diferentes. Agora, a nossa liderança quer tudo de mão beijada e é mais fácil ela ficar na cantoria e na reclamação juntamente com as áreas e etc e tal, dizendo o seguinte, essa geração ela não entrega. Tá? Num dos meus livros, eu escrevi um capítulo chamado Líder 7.0 na Era da Inteligência Artificial. Quem é esse líder? É um líder diferenciado, é um líder exponencial, mas é um líder contingencial. Ele sabe operar e manejar as ferramentas de liderança, tanto no meio de uma pandemia, tanto no meio de um
vento favorável, onde a empresa dele está faturando muito, quanto também num momento de dificuldade. Líder contingencial. E esse líder, ele tem muitas hard skills, competências técnicas e operacionais, mas acima de tudo, meu amigo Guilherme, meu amigo Marcelo Cavalheiro, do Tech Drive, né? Acima de tudo, ele tem soft skills, competências emocionais, resiliência, adaptabilidade, capacidade de trabalhar em equipe, humildade, tem compaixão, sabe? Então, ele consegue olhar em todos esses espectros, tá? Para não só para a liderança dele, não só para o funcionário, para o estagiário, para todos os seus stakeholders, tá? Então, hoje você vê alguns líderes que você diz assim, nossa vida, são pessoas para as quais a gente tira o chapéu. E aí você vai ver que elas têm muitas soft skills e têm essa capacidade, essa amplitude de pensar não empresas para o momento, mas empresas para hoje, amanhã e depois. São líderes visionários que estão indo, como a gente gosta de dizer, né, nos nossos livros, no Mega Tendências, no Strategic Foresight, né, que estão visitando o futuro que ainda não existe e trazendo de lá problemas que não foram resolvidos para gerar projetos inovadores, disruptivos, que vai proporcionar longevidade para suas empresas e para os seus negócios. Marcelo. Caramba, professor, muito bom, sensacional. Eu te agradeço. Como eu falei, eu ficaria horas aqui conversando com o professor. Aprendo demais com o professor, agradeço demais as dicas que o professor deu aqui, serão valiosas para muita gente, com certeza. E aí eu quero complementar, inclusive, o que o professor já comentou, um dos meus propósitos é justamente isso, compartilhar conhecimento de pessoas referências, como professor, pessoas que são fera na sua área. Então, professor, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pelo Tech Drive, parabéns pelo teu propósito, parabéns por essa iniciativa. Fico muito feliz porque o sonho do Tech Drive, ele surgiu ali na primeira fila do curso de pós-graduação da PUC Paraná. Então, estou aqui sempre à disposição. Um abraço para você, um abraço para toda a sua audiência, muito sucesso. Posso deixar meus contatos? Com certeza, professor. Com certeza. Você pode seguir aí o professor José Nascimento no @Nascimento Top de Gestão no Instagram. Pode me seguir também através do professor José Nascimento no LinkedIn. E se você quiser me chamar para mentoria, cursos, treinamentos, palestras, batizado, casamento, brincadeiras à parte, é só ligar para o 41992701011. Marcelo, um abraço. Isso aí, gente. Sigam lá que vale muito a pena. Obrigadão, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Meu querido, um abraço. Tchau.